O tema da aula de hoje, então, é a doença das células falciformes. Então, agora vocês sabem perfeitamente o que representa a doença das células falciformes. É um grupo heterogêneo em que a hemoglobina S ela tem maior concentração do que a hemoglobina A e, por consequência, formam-se células falcizadas. Entre essas células falcizadas, eu vou tentar mostrar no microscópio para vocês vão ver células falcizadas de diferentes formas. Então vocês observam células falcizadas com uma composição morfológica muito afilada. Essas células falciformes que eu estou mostrando para vocês são conhecidas por células falciformes irreversíveis. São células falciformes que vão causar problema à pessoa que tem elas. Se elas estiverem acima de 5% do total das hemácias, elas podem causar o que a gente chama de obstrução vascular. E tem células falciformes em via de falcização, como esta, por exemplo. Como esta daqui. Como esta que está começando a se formar. Essas células, se receber oxigênio, ela volta ao normal. Então vocês observam que a diversidade de células falciformes, olha aqui uma célula falciforme se formando a partir de uma célula com a morfologia normal. Dentro dela está cheio de hemoglobina S, mas ela está condensando para um canto da célula. Depois ela vai se transformar numa célula mais ou menos assim. E com o passar das horas, ela passa a ter esta forma de irreversibilidade. Então, por aí, vocês observam que no sangue de um mesmo paciente, você pode encontrar vários estágios das consequências das células falciformes. Então, o que nós vamos falar no dia de hoje e de amanhã vai ser o aspectos gerais, a origem, a distribuição do gênero da hemoglobina S em todo o mundo, a prevalência da hemoglobina S no Brasil, os fenótipos e sintomas da doença falciforme, genótipo e técnicas de caracterização laboratorial, a fisiopatologia da doença falciforme, a história natural da doença falciforme, quais são as principais doenças localizadas, características da doença falciforme, avaliação laboratorial, depois a degradação oxidativa e as hemoglobinas S associadas à talassemia, que são chamadas S-beta-talassemia ou S-alfa-talassemia, e interferentes hereditários e ambientais. O que é um interferente ambiental? A pobreza é um interferente ambiental. Imagina uma pessoa com doença falciforme, ela é muito pobre, não tem condições de ter um acompanhamento médico adequado, as consequências são muito graves quando comparado com pessoas que têm condições de ter um atendimento médico adequado. Bem, quando nós examinamos o corpo de uma pessoa por imagens, e aqui nós temos aí um termograma, essas áreas brancas que vocês estão observando são áreas extremamente bem vascularizadas. Então, vocês observam que há grande graduação de vascularização em todo o campo. Isso hoje as imagens nos oferecem. Vocês observam que na cabeça existe uma grande vascularização. Muitas vezes, a maior gravidade da doença falciforme se deve a doenças
vasculares cerebrais, acidentes vasculares cerebrais, derrames. Essa é a parte mais grave de uma criança ou de um adulto com doença falciforme. Muito comum em criança. Por outro lado, vocês observam na perna das pessoas, a vascularização ela é riquíssima e tem pequenos vasos. Ora, a região da perna, os membros inferiores, os pés, são as regiões mais longe em relação ao pulmão, onde você tem a oxigenação das hemácias. Então, quando as hemácias e a hemoglobina passam pelo pulmão, elas se oxigenizam e começam a distribuir a oxigenação tanto para baixo quanto para cima. Quando elas chegam nesta região da perna, já não tem muito oxigênio nas hemácias. E, dependendo da situação, falta oxigênio para soltar para a tíbia, para o pé. E estes são os principais locais de lesão de quem tem anemia falciforme. Por quê? Ao ter dificuldade para soltar o oxigênio, os tecidos dessa região, ao não receber o oxigênio em quantidade suficiente, eles passam a ter lesões celulares, as células morrem, aí ocorre necrose desses tecidos e depois ulcerações. E através dessas ulcerações é que bactérias e outros micro-organismos penetram e pode causar infecções gravíssimas em doença falciforme. Entre as principais lesões, como eu falei, as úlceras de membros inferiores e a estagnação do fluxo do sangue motivado por oclusões vasculares que devem ter ocorrido nesta região. Isso daí dá uma dor muito grande que o faz procurar os médicos, o atendimento médico de urgência. Além do mais, com o passar do tempo, muitos tecidos aqui podem ir gradualmente se estragando. Esse estrago do tecido vai ter consequências também no desenvolvimento dos ossos, dos dedos, que isso ocorre desde bebezinho, e vocês vão ter nesses pacientes um dedo maior do que o outro. Então, como nós trabalhamos em laboratório, isso é muito importante. Na hora que você vai coletar o sangue, pegou a mão de uma pessoa para garrotear o braço, se você observar tamanho de dedos diferentes, você pode suspeitar de uma doença falciforme. Bem, qual que é a origem da hemoglobina S? A hemoglobina S não tem só esse aspecto biológico que todos nós nos interessamos. Tem vários outros aspectos, antropológico, social, que hoje cada vez mais nos chamam a atenção. Aqui está um crânio de uma pessoa encontrada, de um fóssil humano encontrado em Israel, por volta de 100 mil anos. Um crânio de 100 mil anos. É justamente por volta de 100 mil anos que a ciência imagina que houve uma mutação nasquelas populações que existiam naquela época, e essa mutação deu origem à doença falciforme, a hemoglobina S, há 100 mil anos. Por volta disso também, imagina-se que tenha ocorrido as talassemias, o início das talassemias. Não se sabe, na realidade, o que provocou a mutação. Tem várias teorias cada uma mais louca que a outra, mas não existe uma teoria correta. Olha, foi um cataclisma, não existe. O que se sabe é que a hemoglobina S deve ter surgido por volta de 100 mil anos atrás.